Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Está no ar a partir de agora a coluna Sexta Literária. Eu sou Amanda Dantas e nesta coluna aqui no Manhã Cidade eu trago dicas de livros, de literatura, de eventos nessa área. E a minha dica de hoje tem a ver com o que está acontecendo na Europa, mais especificamente na Ucrânia, né? Então tem a ver com o conflito que o mundo está vendo estarrecido, a gente está assistindo a tudo isso com muita tristeza, porque a guerra nunca é a solução. Então, existem inúmeros livros sobre o que está acontecendo, mas eu vou dar uma dica bem básica que eu estou fazendo e que eu acho que vale para outras pessoas também. Então, qual é a minha dica de hoje? É a gente voltar àquela época do ensino fundamental, do ensino médio e estudar isso aqui, ó, história, certo? Eu tô com esse livro aqui de história, certo? Os autores José Jobson de Arruda e Nelson Piletti, né? Eu comprei esse livro de história num sebo, né? Comprei bem barato, custou R$10. Já comprei há um tempinho porque eu gosto de estudar história para entender o presente e ver o futuro, né? E a gente entender também um pouco do que vai acontecer. Recentemente a gente viu uma ex-atriz, falando que para que olhar para o passado. Então, é importante a gente olhar para o passado para entender o presente, certo? Então, o que acontece no presente tem a ver com o passado, né? E a gente tá com com a reforma, né, do ensino, a gente viu muita gente questionando, né? Ah, mas estudar história e geografia não serve para nada. Eu quero estudar empreendedorismo, né? Então a gente vê que não é bem assim. Então essa é a minha dica, é que a gente faça o dever de casa e volte aqui a estudar história. E especificamente, eu estou estudando um capítulo que fala sobre o bloco soviético, certo? Sobre o bloco soviético. Então a gente vai entender mais ou menos o que está acontecendo isso, né? A Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial aqui, ó, esse capítulo aqui da Segunda Guerra Mundial. Depois a gente fala sobre a Guerra Fria, né? O bloco soviético, olha aqui, ó, tem esse capítulo sobre a Guerra Fria e o bloco soviético. E é aí, nesse capítulo aqui do bloco soviético, é que a gente vai entender de onde vem quais as raízes desse conflito, né? Porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética e quando eu falo e depois teve a Guerra Fria, né? Que foi entre Estados Unidos e União Soviética, que disputavam o protagonismo. Depois houve o fim do bloco soviético, e aí é quando as repúblicas socialistas ficaram independentes, e no caso a gente tem a Ucrânia. Então, ó, aqui ó, o bloco soviético, isso, a trajetória política da União Soviética. Então, tudo isso aqui nos livros de história, e isso eu acho de fundamental importância, porque a gente tem visto no noticiário que isso está sendo que a guerra muitas vezes está sendo tratada como uma questão de torcida, né? O bem versus o mal. E muitas vezes, e é importante a gente se ater aos fatos, à história, ao que está acontecendo de verdade, né? Porque a guerra nunca é a solução e todo mundo é contra a guerra, certo? Todo mundo é a favor da paz. Mas é importante a gente ver os dois lados da história, né, para o nosso conhecimento, e se ater aos fatos. Então, é esse o convite que eu faço, é essa a dica, voltar ao ensino médio, ao ensino fundamental, e estudar a história para a gente entender o que está acontecendo. Até porque nós, hoje no mundo globalizado, o que acontece em qualquer parte do mundo afeta a gente.
E entender a história faz com que a gente diminua a chance de cometer erros na hora de votar, na hora de escolher nossos governantes, né? Então, é isso a minha dica de hoje. Eu espero que vocês gostem. Um beijo, até a semana que vem.